Bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de hoje, com uma pergunta que nos surpreendeu pelo fato de que nunca tivéssemos abordado ela de uma forma assim, tão direta, né? A pergunta de João de Carvalho, também de Lodran EK, e que tem um tom meio bravo. Outras perguntas que sempre perguntam os psicanalistas e eles nunca respondem. O que quer a psicanálise? Ela quer ser uma ciência da mente, um sistema filosófico, uma metodologia clínica? Afinal, o que é a psicanálise? Então, gente, vamos fazer um vídeo tentando dizer da maneira mais acessível possível o que é a psicanálise e o que não é a psicanálise. Então, eu vou recorrer aqui a uma definição do Freud, né, que ele repete em vários lugares, né, onde ele diz assim: a psicanálise é um método de tratamento de certas afecções nervosas, de certas neuroses. Então, na definição de psicanálise, a gente já envolve o que a gente vai chamar de neurose. São sintomas como ideias fixas, como dores, né, como sintomas corporais, mas também medos. Né? A gente pode dizer assim, a psicanálise é um método para tratar o sofrimento humano, para tratar angústias, para tratar aspectos que causam assim sentimentos de desprazer, de inadequação, sentimentos de menos-valia nas pessoas. Tudo aquilo que engloba assim, o campo mais geral do sofrimento psíquico. Né? A psicanálise é um método de tratamento. Né? O que significa isso? Que a gente tenta repetir, encontrar algumas regularidades, né, nos nossos procedimentos para acolher a singularidade de cada um, de cada pessoa, com os termos, com a linguagem, com a história, com o universo de vida que é o daquela pessoa. Né? Então é um método baseado na associação livre, então na fala, né, da pessoa, em que a fala vai acontecendo em relação, a gente chama essa relação de transferência, e a partir da fala e das pontuações, das intervenções, das interpretações, das construções, de que o analista, ele não fica só, quando a gente fala assim, o analista se define pela escuta, ele não fica passivamente só ouvindo e a pessoa vai falando. A gente vai intervindo, a gente vai ajudando a pessoa a se descobrir, a se dar conta do seu desejo, a encontrar o caminho da qual ela se perdeu, descobrir partes da história que estavam assim esquecidas ou negadas. A psicanálise então é um método de tratamento. Né? A gente pode dizer assim, um método de cura, um método clínico, um método de proceder, uma prática com pacientes. Né? É isso que é a psicanálise, uma prática que a gente pode dizer assim, um tipo de psicoterapia. Tá? Para muitos, tem partes que se aproximam das psicoterapias em geral, tem partes que seriam exclusivas da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise é quase que contemporânea do nascimento das psicoterapias. Por isso tem essa confusão. Mas ela é uma forma assim, de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Segunda definição que o Freud dá é que a psicanálise é também um método de investigação, de forschung, de procura, de tentar, assim, a partir das hipóteses que a psicanálise lança, né, o inconsciente, a pulsão, o recalque, né, o ego, o supereu, o narcisismo, tentar investigar a partir dessas hipóteses e de forma consoante com esse método de investigação. Então, a psicanálise tem uma investigação que é clínica e tem outra forma de investigação que é extraclínica. Por isso o Freud se interessou tanto pela cultura, por isso ele se interessou tanto pela religião, por isso ele se interessou tanto pelas línguas, por isso ele se interessou tanto pela arte. Né? Porque são formas de pôr o método psicanalítico de investigação em ação e fazer com que esse método produza e se compare com o método clínico, porque uma dificuldade do método clínico é que ele acontece em geral duas pessoas
guardadas pelo sigilo, guardadas pela intimidade, a gente não sai por aí, inclusive comparando, né, o que esse falou com o que o outro falou, a gente faz isso de uma forma filtrada e conceitual. Então, um método de tratamento, um método de investigação, e daí ele diz assim, e é também uma nova ciência, uma neue Wissenschaft, um novo saber, se vocês quiserem, que organiza, né, o que foi coligido pela prática do método clínico, pela prática do método de investigação. Então, o Freud se pretendia assim, colocar a psicanálise no campo da ciência, mas há dificuldades para colocá-la toda no campo da ciência, talvez ela não esteja toda no campo da ciência, talvez, tem gente que diz assim, a própria psicanálise seja mais do que uma ciência, são várias ciências, pode ser que isso aconteça. O Lacan acrescentou a essa tripla definição do Freud 2 outros aspectos. Ele disse assim, que a psicanálise é também uma ética, né? Então uma ética centrada no desejo, uma ética orientada para a expansão do universo da falta, uma ética trágica, uma ética que tem que ver com a gente se posicionar de uma maneira muito específica em relação aos prazeres e desprazeres humanos, né? Uma ética que não tem que ver assim com a valorização do humano ou do anti-humano, né? Uma ética que seria assim própria dessa descoberta do Freud, do inconsciente e do desejo. E uma quarta definição trazida pelo Lacan é de que a psicanálise é também um discurso, ou seja, ela é uma forma de laço social, inclusive incluindo os animais, que às vezes entram e conversam com a gente. Quando ele fala no discurso do psicanalista, é que ele apostava na possibilidade de que os analistas fizessem um laço social diferente do professor, da histeria, ou do mestre, né, que manda, que a gente teria um outro jeito de estar com as pessoas, principalmente quando a gente considera a escola de psicanálise. Dito isso, né, a gente pode também dizer assim, por contraste, né, ela quer ser uma ciência da mente? Em certo sentido, sim. O Freud falava numa psicologia profunda, uma Tiefpsychologie. O Lacan dizia é uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Mas existe vamos dizer assim, uma inscrição dupla da psicanálise em relação à ciência. Tem partes da ciência, por exemplo, seus fundamentos na linguagem, seus fundamentos na antropologia, seus fundamentos para alguns na psicologia do desenvolvimento, né? São esforços de fundamentação. Há outros elementos envolvidos na psicanálise que seriam justamente assim críticos ao próprio projeto, né, científico, ao próprio método científico, pelo menos como ele aparece aí na modernidade. Você diz, seria um sistema filosófico? Não, a psicanálise não é um sistema filosófico, em que pese o fato dela ter informado, dela ter sido apropriada, pensada, criticada por boa parte da filosofia no século XX. Acho que não há autor de maior envergadura que não tenha se altercado, ou então tomado conceitos, ou criticado conceitos aí da psicanálise. Mas a psicanálise ela mesma não é um sistema filosófico. O Freud diz especificamente por quê? Porque para ele, os sistemas filosóficos eles seriam fechados, né? Então você teria alguns axiomas, você teria alguns teoremas, e daí você teria um conjunto de deduções onde você não consegue mais, então, encontrar referência com a realidade ou com a experiência. E ele textualmente diz, os conceitos psicanalíticos são todos provisórios, e eles todos dependem do seu confronto com a experiência. Quando a experiência mostrar que eles são insuficientes, mude-se os conceitos e vá-se em frente. Isso é um tipo de entendimento de conceito que você vai encontrar na ciência também. É uma metodologia clínica, você pergunta? De fato, é uma metodologia clínica. Mas o que leva a nossa pergunta para o que é clínica, né? Então, quando a gente fala em clínica, envolve uma certa diagnóstica. Sim, a psicanálise tem uma diagnóstica. Envolve uma certa semiologia. Sim, a psicanálise tem uma semiologia, que é uma semiologia da linguagem, né? Então, por isso a gente vai falar em metáfora, metonímia, em discurso, em shifter, por isso a gente vai falar em significante, significado, por isso a gente vai falar em dito e dizer, enunciação, enunciado. Quer dizer, assim como a medicina tem uma semiologia das partes do corpo, né, de uma anatomia ou de uma anatomofisiologia, a gente tem uma outra semiologia,
que diz respeito a como as pessoas se colocam em relação ao que elas dizem, como elas estão em relação à linguagem, na função específica de sujeitos, né? Então, a metodologia clínica, porque ela compreende uma diagnóstica, a gente fala em neurose obsessiva, a gente fala em psicose, a gente fala em histeria, ela compreende uma semiologia, ela compreende uma etiologia, que é uma teoria das causas, né? O Lacan falava no objeto A como causa do desejo. A gente lida com essa ideia de que os sintomas eles têm uma causalidade que é própria, uma causalidade psíquica, mas é material, não é espiritual e tal. E além disso, a psicanálise compreende uma teoria da ação terapêutica, né? A gente tenta encontrar algumas regularidades, algumas orientações comuns, em que pese o fato de que os analistas são muito diversos, né, nos seus procedimentos, e todos eles afirmam estar em paridade ou congruência com Freud, com Lacan, com outros autores. Mas o que se pode dizer com certeza, então, é que a psicanálise não é uma religião, né? Psicanálise não é uma Weltanschauung, uma visão de mundo, né, em que tudo poderia ser descrito então à luz da psicanálise. Nesse ponto, o Freud de novo diz assim, ó, se for para ter uma visão de mundo, a nossa é aquela partidária assim da ciência, do iluminismo, da racionalidade, do debate, vamos dizer assim, das ciências humanas, se vocês quiserem. Você vai dizer, mas então quer dizer que a psicanálise é um tipo de ideologia? A gente pode dizer, há ideologias que tentam se apossar da psicanálise, tentam dizer, não, na verdade, quem vai regular os psicanalistas somos nós, o Estado, ou então essa religião, ou essa filosofia divina. Isso tudo não tem que ver com psicanálise. Psicanálise não é uma ideologia, justamente porque ela se apresenta desde o início como uma espécie de teoria crítica, né, sobre a subjetividade na modernidade. Então ela é crítica das nossas ilusões, ela é crítica da nossa moralidade, ela é crítica das representações que a gente faz sobre a nossa sexualidade, ela é crítica sobre as representações que a gente tem sobre o nosso eu. Ela faz basicamente uma desmontagem, né, do que nós pensamos sobre nós mesmos. Você poderia dizer, então a psicanálise é uma arte? Eu posso lembrar para vocês assim, olha, mais ou menos. Ela talvez estivesse entre a ciência e a arte, recorrendo ao título, né, da obra maior do Freud, que ele reputava uma obra fundadora, né, que é a interpretação dos sonhos, Traumdeutung. Né? Deutung em alemão é uma palavra muito curiosa, porque ela pertence a um momento em que a gente não tinha separado muito bem ciência e arte, né? Então ela pode querer dizer tanto assim interpretação, né? Então a arte de ler signos, de lidar com a história, de lidar com o passado e com o tempo, né? Mas Deutung é também um saber, um ofício, né? Aquele que, por exemplo, o marceneiro, aquele que é um artista que compõe a sua gravura, que faz a sua pintura, que faz uma escultura, ele tem ali sua Deutung, né? A gente pode dizer, Deutung é também um saber fazer, como Lacan quis, ao final da sua vida, dizer, a psicanálise é um saber fazer, ela leva os nossos pacientes a saber fazer com os seus sintomas, né? Então tá aí posto, né, uma definição que me parece introdutória sobre o que é a psicanálise, né? Eu convido vocês então para tomar contato aí com essa prática. A psicanálise é principalmente uma prática. Ela tem uma teoria, mas ela parte da prática comum com as pessoas, no enfrentamento do seu sofrimento, das suas limitações, e das suas ilusões e dos seus fantasmas. Para receber mais fragmentos sobre psicanálise, clique aqui no Queronta Movebo e eu vou explicar mais uma vez a origem dessa palavra Queronta Movebo, porque tem que ver com a interpretação dos sonhos. Sine que eu superos, se eu não consigo dominar os céus, né? Quer dizer, se eu não sou aquele que consegue fazer a ciência, né, das estrelas, a astronomia, aquele que consegue dominar e ver o mundo de cima, a Queronta Movebo. Vou me dirigir para o reino de Hades, para onde está Perséfone, Plutão, onde está Cérbero, onde está o barqueiro Queronte, que transporta as almas do mundo terrestre para o mundo sublunar, para o mundo do Averno. Então é mais ou menos isso que a psicanálise faz, ela leva a gente assim, para os subterrâneos da nossa própria vida, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.